Cara, você já parou pra pensar que hoje em dia você não se estressa com tanta coisa? Que hoje em dia você não quer mais ser um jovem revolucionário? Pois é, cara, eu caí na real essa semana e vocês vão se surpreender como eu parei para identificar isso. Bom, meu nome é Rafael, meu intuito aqui é fazer você ter uma visão diferente do mundo. Se inscreva nesse canal para que ele cresça cada vez mais. E se você já é inscrito, curta esse vídeo, cara, me dá essa moral aí para que esse vídeo chegue cada vez mais pessoas. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Cara, essa semana eu fui fazer um teste chamado teste DISC. Esse teste nada mais é do que um teste onde busca entender melhor qual o seu perfil profissional. E aí tem perfil dominador, perfil comunicador, enfim. E aí tem diversos. Tem uns até que tem um desenhozinho, né? Um é tubarão, outro é golfinho, outro é urso. Então, é um teste onde basicamente você define qual é a melhor área de você atuar numa empresa. Se você é um cara muito elétrico, muito, hiperativo, eles não vão te colocar numa empresa, por exemplo, para ser call center, para você ficar sentado na frente do telefone falando com um monte de pessoas. Isso aí é um castigo para quem é imperativo. Então, através desse teste, as pessoas vão, no caso os empregadores, né, eles vão destinando, ó, você é bom nessa área, você é bom nesse departamento aqui, e assim sucessivamente. E, cara, o que aconteceu comigo? Eu fiz algumas vezes esse teste DISC e todas as vezes deu que eu tinha um perfil tubarão. Tubarão é um cara que é mais controlador, é um cara que seria mais com perfil de dono, sabe? O cara que, quer saber só de métricas, quer saber só de índices de performance, o cara só quer saber de números. Então é basicamente isso. E, cara, por que eu me surpreendi? Porque essa semana eu fui fazer esse teste novamente e até eu conversei ali com o aplicador do teste. Eu falei, pô, cara, isso aí vai dar tubarão, vai dar dominador. Aí ele, pô, tu já fez e tal, mas faz de novo. E aí eu fiz o teste e o meu resultado deu comunicador. Eu falei, porra, comunicador, velho? Eu falei, pô, cara, tu fez esse teste direito? E não, cara, deu comunicador e tal. Aí ele falou, pô, mas tu tá achando estranho? Eu falei, lógico, porque, cara, eu sempre fui dominador ali, sempre tive esse perfil. E, cara, agora você tá me falando que deu comunicador. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu fiquei com isso encucado, sabe? Eu falei, cara, não é possível, velho. Não é possível um negócio desse. O que eu fiz de errado? Será que eu fiz o teste errado e tal? Porque todas as vezes tinha dado que eu era um perfil mais dominador. E eu fiquei com aquilo. Até conversei com a minha esposa. Aí ela virou pra mim e falou assim, cara, tu tá amadurecendo. Aí eu, porra, tô amadurecendo? Falei, cara, o que tá acontecendo que, porra, eu tô amadurecendo? Cara, aquilo ali alugou um triplex na minha cabeça. Que eu fiquei pensativo a semana inteira, velho, a semana inteira. E eu comecei a trazer à tona algumas coisas, né, do meu passado, profissionalmente falando, algumas coisas do meu passado que eu fui colocando em xeque, algumas viradas de chaves, alguns perrengues que eu passei, algumas coisas que me fizeram mudar, de certa forma, a minha caminhada, a minha trajetória. E eu comecei a fazer esse exercício comigo mesmo, né? Isso aí geralmente eu faço sozinho mesmo. É até bom para você ressignificar algumas coisas no teu passado e pro lado profissional ajuda muito. E, cara, eu fui vendo que realmente, algumas das vezes, no meu passado profissional, eu tive alguns perrengues, porque às vezes eu queria uma coisa e não sabia falar. Às vezes a pessoa que eu ia pedir, um subordinado, ele era um pouco mais introvertido, outros eram um pouco mais extrovertidos. Então, assim, tinha alguns choques de ideias que, de vez em quando, eu tinha esses atritos, né? E, cara, as pessoas, quando eram muito impulsivas e eu ia pedir alguma coisa, a pessoa batia de frente, queria bater comigo de frente, queria questionar, queria ficar criticando. Aí eu ia dar uma punição pra pessoa, uma advertência, uma suspensão, a pessoa ficava mais puta ainda. E aí, beleza. Aí tinha outras pessoas que eram um pouco mais introvertidas, mais envergonhadas. Eu ia falar alguma coisa com a pessoa achava que eu tava brigando com ela, que eu tava sendo ignorante, sendo que era o meu jeito. Eu sempre fui assim, um cara que fala, que gesticula, que fala alto mesmo, mas é o meu jeito. Não que é certo ou errado, mas a gente tem que saber que, dependendo da situação, temos que ter personas diferentes, trejeitos diferentes, sabe? E isso eu fui fazendo, fui trazendo à tona, né? Fui relembrando algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu entendi que, naquela época, né, no passado, eu entendi que eu já tinha que ter algumas mudanças, eu já tinha que saber mais ser maleável, eu sabia que tinha que saber conversar melhor, ser um pouco mais político, se é que vocês me entendem.
E, cara, eu fui fazendo isso. Eu fui prestando atenção, né? Quando eu ia falar com alguma pessoa alguma coisa, que eu precisava, que eu ia pedir para uma pessoa alguma coisa, eu chegava na pessoa e falava com mais jeitinho e tal. E aí, quando eu via que ia ter um choque de ideias, alguma coisa assim do tipo, eu já meio que segurava a onda. Eu sabia que não era nada pessoal eu com a pessoa, mas também sabia que não era nada pessoal da pessoa comigo. Às vezes era só o calor do momento, eu que venho da área de gastronomia, que é um negócio que já é estressante por si só. Então eu já meio que já matutava, eu já criava alguns gatilhos que me faziam perceber a situação. E quando eu tinha que ser mais incisivo, eu era mais incisivo, mas eu não dava um all-in, sabe? Eu não ia com toda a minha força, com toda a minha extravagância. E, pô, é assim, não, calma. Então eu chegava na xincha, trocava uma ideia com a pessoa, conversava. Se a pessoa tivesse puta, assim, já estressada, eu já chegava, pô, o que tá acontecendo e tal. Então eu comecei a ganhar as pessoas na conversa. E isso me fez ser um cara mais comunicativo. Isso me fez ser um cara mais político, né, dentro do ambiente de trabalho. Então eu comecei a apaziguar algumas confusões, alguns conflitos, algumas coisas que eu já estava tendo uma leitura que poderia dar um problema. Eu já ia lá e antecipava e falava, ó, vai pra cá, você vai pra lá, e tudo mais, e tal, e chamava para conversar e conciliava todo mundo. E isso foi fazendo com que eu amadurecesse profissionalmente. Por quê? Porque eu comecei a ficar melhor no meu trabalho, eu me sentir melhor no meu trabalho, eu consegui evitar problemas de conflitos, relacionamentos interpessoais no meu trabalho, e isso foi me fazendo ter um pouco mais de sanidade mental. Eu não andava com aquela pilha de estresse o tempo todo. Então eu comecei a ficar um pouco mais calmo, comecei a ser mais pensativo, menos reativo. Então tudo que eu comecei a fazer foi mais calculado. E eu consegui trazer a equipe para mim. Então eu comecei a ganhar as pessoas na conversa. Comecei a ser aquele cara, jogo de cintura, sabe? Que troca uma ideia aqui. Quando tem que dar um esporro, dá um esporro. Quando tem que elogiar, elogia. Quando tem que dar um feedback, dá um feedback. Então isso começou a fazer com que eu ficasse melhor. E isso me deu uma melhora significativa. E quando eu trouxe isso à tona, né, nas minhas lembranças, nas minhas reflexões, eu falei, cara, isso realmente me fez amadurecer. Hoje eu não sou mais um cara que precisa dominar tudo. Né, ser aquele cara, o tubarão literalmente, sabe, que tem que ser assim, pá. Embora na minha área, embora como gestor, eu precise ter esse perfil. Qual é a diferença? Você não precisa ser 100% do tempo dominador. A maioria dos problemas que dá numa empresa, seja ela em qualquer ramo, é por falta de comunicação, é por falta de conversação. A pessoa pode até não gostar de você, você pode até não gostar do seu subordinado ou do seu superior, mas às vezes, ou no caso, na sua grande maioria, o problema é a forma que você conversa com as pessoas. É a forma também que o mimizento lá absorve as coisas. Então, a forma como você fala com cada um é diferente. Você não pode falar de uma forma com um cara hiperativo da mesma forma que você fala com um cara que é introvertido. Da mesma forma que você fala com um cara que é mais reativo a tudo. Então você tem que reconhecer que as pessoas têm suas personalidades. E você, para ser um bom gestor, você tem que unir todas essas personalidades. Então você não precisa ser comunicador o tempo todo. Você não precisa ser dominador o tempo todo. Só que você tem que saber que em cada circunstância vai precisar de um perfil específico. O cara que consegue dominar todas as áreas, melhor é. Porque ele consegue unir o útil ao agradável e, cara, sempre dá certo. Então, realmente, eu não deixei de lado as coisas mais específicas, né, as coisas mais exatas, os cálculos, os números, os índices de performance, não deixei de lado. Só que eu entendi que quando eu comecei a aprimorar esse lado mais conversativo, esse lado mais comunicador, que inclusive eu puxei do meu pai, que tem esse jeito mais professoral, as coisas começaram a andar. E eu percebi também uma melhora da equipe. Eu consegui unir todo mundo e trazer para mim. Isso me deu respeito. As pessoas passaram a me respeitar por admiração, não por medo, como era antigamente. E isso é bom por quê? Porque a equipe está na tua mão. A equipe sabe que quando der merda, se todo mundo estiver certo, se a pessoa, no caso específico, estiver certo, você vai comprar o barulho da pessoa porque você conhece aquela pessoa. E isso é bom por quê? Porque a pessoa sabe que você vai protegê-la. Mesmo quando tudo estiver falando que ela está errada e você sabe que ela está certa, você vai protegê-la. A pessoa olha em você e vê que você é um líder.
O líder, ele age pelo exemplo, não pelo medo, não por qualquer outro motivo que seja, é pelo exemplo. Um liderado, ele tá junto com a equipe. Se tiver que dar merda, ele tá lá apanhando junto com a equipe. Ele tá lá protegendo a equipe dele. Da mesma forma que quando tudo dá certo, ele tá lá comemorando com a equipe dele. Embora quando as pessoas vencem, na verdade ele dá o crédito para a equipe. Mas ele tá lá também. Um bom gestor é assim, é humilde. Ele lidera através do exemplo. E eu entendi que, de fato, eu amadureci, cara. E isso é legal. Embora você às vezes não perceba sozinho, às vezes precisa de um fator externo para te comunicar. Cara, é bom. É bom você saber que você não é mais não é mais do mesmo, não é aquela mesma pessoa de sempre, que sempre, foi muito bonzinho demais, ou escroto demais, ou filha da puta demais, enfim. É bom saber que a vida continua e conforme o tempo vai passando, você também vai evoluindo. Isso é bom, cara. As pessoas mudam e você não é mais o mesmo. Cara, isso é bom ou ruim? É bom. É sempre bom. Quando você melhora, quando você muda para melhor, é sempre bom. Nesse caso, eu mudei para melhor. Eu não preciso ser o cara totalmente dominador, sabe? Embora eu possa ser, embora eu saiba ser. Só que eu entendi que não é preciso. Ou, quando for preciso, eu sei fazer. Agora, olha que legal, cara, quando você percebe que você se liberta das amarras. Quando você consegue identificar qual é o momento específico para você ter aquele perfil específico de profissional. Então, é bom, porque você domina todas as áreas. E, cara, eu comecei a aprofundar mais essa reflexão e eu percebi que foi para tudo na vida, cara. Meus gostos musicais não são mais os mesmos. Eu sempre gostei de rock, isso aí vai ser sempre uma prioridade na minha vida, mas, os rocks que eu ouvia antes é diferente dos rocks que eu ouço hoje. Antes eu ouvia muito rock, sabe, Rage Against the Machine, sabe, um negócio assim bem revolucionário, sabe, um negócio mais viajado, tipo Pink Floyd. Hoje é totalmente diferente, sabe, antes eu ouvia muito trash, muito porradão e tal, hoje é mais tranquilo. Os gostos de filme também te muda, sabe, tudo na vida é assim. E isso vai fazendo com que a gente percorra um caminho ou suba alguns degraus que faz com que sejamos pessoas melhores. Eu não preciso levar uma vida da mesma forma que eu sempre levei. Às vezes é interessante você mudar, embora às vezes a mudança te cause medo. Só que você tem que entender que tudo é para o seu bem. Quando você tem uma vida pautada nos seus princípios e nos seus valores e você não abre mão disso, tudo vai cooperar para o seu bem. No final de tudo, você sempre sai ganhando. O que eu ganharia se eu continuasse sendo o cara dominador de sempre? Ia ter mais inimizade, ia ser considerado escroto, provavelmente um ia ligar pro outro, ia falar mal de mim. E, cara, coisas que são supérfluas, coisas que são inverdades, mas que aquela pessoa levou pro coração. E você sabe que você não é uma pessoa assim no final de tudo. Você só estava demonstrando ser aquela pessoa. A sua imagem era aquela. Isso é ruim. A partir do momento que você consegue verdadeiramente identificar que você consegue ser uma base, um pilar para aquelas pessoas, você consegue ver que verdadeiramente as pessoas compram o teu barulho. É muito mais verdadeiro, é muito mais puro essa relação. Então a comunicação faz muita diferença. Para mim foi um divisor de águas. Só que eu não teria percebido isso se eu não tivesse feito esse teste. E posteriormente, minha esposa ter falado assim, não, realmente você amadureceu. Cara, olha quão libertador é isso. Olha quão satisfatório é isso. Você saber que você mudou, mas você mudou para melhor. Que hoje você não faz mais parte, sabe, de certos grupos, de certas patotinhas. Hoje você já senta em outras mesas. Hoje você já conversa sobre outro tipo de assunto. Cara, isso é libertador. E isso faz parte do caminhar do homem. Isso faz parte do caminhar do ser humano. Então, não ache que só porque as pessoas estão apontando o dedo para você dizendo que você mudou, é ruim. Pelo contrário, faz essa autorreflexão e fala, pô, realmente, cara, será que eu mudei? Será que eu não mudei? Vou botar no papel o que eu gostava, o que eu não gosto mais, o que eu gosto agora que eu não gostava antes. Às vezes as pessoas querem até de forma pejorativa te botar para baixo, querem apontar o dedo para você, você mudou mesmo. E cara, que bom que você mudou. Faz essa reflexão. Se você mudou para melhor, pô, que bom, cara. Que bom. Você não precisa agradar todo mundo.
Você tem que, no final de tudo, na verdade, no início de tudo, se agradar em primeiro lugar. E se você puder mudar e fazer com que a sua mudança mude outras pessoas, cara, você conquistou o mundo. Sabe por quê? Porque aí você, de fato, vai entender o que é ser líder. É você ser líder através do exemplo. Então eu espero que com essa história, foi bem resumida, né? Espero que com essa história você consiga ter uma visão diferente do mundo. De que nem sempre a mudança é ruim. De que nem sempre as pessoas apontar o dedo para você e falar que você mudou é ruim. Não, às vezes você só amadureceu, você cresceu, você evoluiu. E isso tem que primeiro fazer parte de você. Isso tem que te mudar primeiro. E depois essa mudança tem que fazer com que as pessoas mudem a vida delas, que as pessoas mudem a visão delas, que é o que eu tento pregar aqui para vocês. Cara, muita coisa eu passei, muita coisa eu vivenciei. Às vezes na minha própria pele, às vezes eu vi outras pessoas passando por aquilo. Então eu tento trazer para vocês justamente isso, não só em ambiente profissional, mas até também em ambientes pessoais, enfim, que eu possa mudar a vida de vocês através das mudanças que eu tive na minha vida. E é isso o intuito desse canal. Então eu espero que mais uma vez eu tenha contribuído para que você tenha uma visão diferente do mundo. Hoje foi isso. Nos vemos no futuro.